Questão 120. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2 de massa molecular igual a 44 gramas por mol para os dois tipos de carros, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, de massa molar igual a 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado, considerando as emissões na geração e transmissão de eletricidade. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Vou passar aqui. Então, está mostrando a equação química do etanol com oxigênio produzindo CO2 e água. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 km. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilogramas com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de. Muito bem. Bom, questão que envolve comparação aí de rendimento, né, de combustíveis, é clássico no Enem, vira e mexe aparece, né, comparando a eficiência e o consumo, autonomia e até poder de poluição, tá, entre combustíveis. O Enem gosta muito, já caiu várias questões envolvendo isso. E aqui ele quer saber o quanto de etanol deixou de ser consumido nesse processo, nesse trajeto de 1.000 km, tá, usando os dois carros. Primeiro, ele falou, o primeiro dado que a gente tem que trabalhar é o trajeto, né? São 1.000 km rodados. Como a questão diz que o consumo de etanol é de 2,6 mols de CO2 por quilômetro rodado, então a gente pode já dizer que usando o etanol, nesses 1.000 km, houve um consumo de 2.600 mols, né? Na verdade, houve a produção de 2.600 mols de CO2, tá? E usando o carro elétrico, foi ali produzido, né, 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado, totalizando, então vou anotar aqui, ó, elétrico, houve um consumo de 450, quer dizer, uma produção de 450 mol de CO2. Ok? Então, usando o carro a combustão com etanol, vai ser produzido na queima desse combustível 2.600 mols de CO2. Já usando o carro elétrico, vai ter sido produzido 450 mols de CO2. Não pelo próprio carro em si, mas pela produção de energia e a transmissão, né? Se a gente for comparar a produção de CO2 do etanol e do carro elétrico, nós vamos perceber que usando o carro elétrico, eu vou ter deixado de liberar na atmosfera 2.150 mols de CO2, certo? Então, se você pegar aqui os 2.600 mols de CO2 produzido com a queima do etanol e descontar pelos 450 mols de CO2 produzido pelo carro elétrico, nós vamos ter poupado aí 2.150 mols de CO2. É a quantidade de CO2 que eu deixei de produzir na queima do etanol. Agora, para produzir 2.150 mols de CO2, quanto de etanol eu vou ter consumido, né? De acordo com a equação, a proporção aqui é de 1 mol de etanol para 2 mols de CO2. Certo? Então, se a gente colocar no papel, 1 mol de etanol, quando queimado completamente, libera 2 mols de CO2. Bom, aqueles 2.150 mols de CO2 que eu poupei, né, que eu deixei de produzir na atmosfera usando o carro elétrico, teria poupado o consumo de quantos mols de etanol?
tá? A proporção aqui vai ser a metade, né? Seria a metade. X seria equivalente a 1.075 mols, correspondente à metade. Então, eu deixaria de ter consumido 1.075 mols de etanol, ok? Usando o carro elétrico, comparando ali o mesmo trajeto, né, de 1.000 quilômetros, usando o carro elétrico, eu teria poupado o consumo de 1.075 mols de etanol. Isso equivale a quanto em massa? Bom, transformando isso em massa, eu vou ter que trabalhar com o conceito de massa molar. Né? A questão mostrou que o etanol tem massa molar igual a 46 gramas por mol. Cada mol pesa 46 gramas, tá? Então, você faria uma última regra de 3. Se 1 mol de etanol, tá? 1 mol de etanol pesa 46 gramas, então 1.075 mols de etanol vai equivaler a quanto? Uma massa total de quanto? Vou chamar de Y. E esse Y vai dar exatamente multiplicando, fazendo a regra de 3, né? 1.075 vezes 46 vai me dar 49.450 gramas, né? O que seria algo em torno de 50.000 gramas, algo próximo a 50 quilogramas, beleza? Essa é a quantidade de etanol que eu deixei de consumir usando aquele carro elétrico naquele trajeto de 1.000 quilômetros. Portanto, o item correto para essa questão vai ser o item A, beleza? Questão tranquila, boazinha, né?